Olá, bom dia. Então, vamos para a nossa aula sobre simbologias, tá? Lembrando que a gente vai usar aquilo que vocês aprenderam, né, em desenho, em projeto, as simbologias, todas aquelas normas e simbologia padrão, a gente usa também para os projetos de instalações elétricas, né? A questão das escalas, né, de detalhes, escala 1 para 25 para detalhes, 1 para 50, 1 para 100. Então, toda aquela norma padrão de desenho a gente continua utilizando para projetos de instalações elétricas, tá? Aqui a gente vai entrar nos pormenores dos detalhes, né? Como que eu represento uma lâmpada, como que eu represento uma tomada, enfim. Tá? Então, a simbologia, ela precisa ser compreendida por qualquer pessoa. Isso significa que o seu cliente que é leigo, ele precisa ser capaz de olhar o projeto e identificar, assim como o pessoal que vai fazer a instalação e outro profissional da área técnica, enfim, né? Então, é preciso sempre construir uma legenda. Vocês já sabem o que é uma legenda, certo? Você ter ali um quadro identificando, né, o que cada um daqueles símbolos corresponde, tá? A legenda, ela pode ter as características de cada profissional, né? Tem alguns profissionais que utilizam como base isso que eu vou passar para vocês, que nasceu da norma 5444, que é uma norma bem antiga. Ela tem alguns problemas, mas ao longo dos anos, os profissionais foram adaptando essa norma para as novas necessidades e ela não teve, assim, uma revisão. Então, isso é uma coisa bem particular de cada profissional, né, utilizar a sua própria legenda. Mas eu vou passar uma básica para vocês, tá? Importante é que vocês sigam um padrão e que isso esteja sempre bem organizado dentro do projeto, né? Que cada pessoa que pegar o projeto consiga identificar, saber do que se trata, né? Que não vire, assim, uma festa na floresta. Bom, então, esse é o princípio básico da simbologia, né? Informar o que você está querendo dizer ali, tá? A simbologia, ela sempre se baseia nos desenhos básicos da geometria, né? Então, nós temos o traço, o círculo, o triângulo e o quadrado. Então, vamos lá. O traço ele vai sempre representar os eletrodutos, tá? Então, se você tem um traço cheio, ele é um eletroduto embutido. Na laje, parede, se você tem um eletroduto representado assim ou assim, você pode dar diferentes, você pode dar diferentes posicionamentos, localizações para ele, desde que você use um traço para representar, tá? Então você pode usar traço, ponto, traço, certo? Oi? A câmera tá caindo aos pouquinhos. Ai, tá caindo. Ai, obrigada. Que bom que você me avisou. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Então, aqui a gente vai usar quando está no solo, né, ou no piso. E aqui quando está na parede. Então, aqui pode ser parede também, mas eu prefiro utilizar quando está na laje, tá?
porque aí são os eletrodutos que a gente passa com um traço contínuo. Então, eu gosto de utilizar traço, ponto, para quando está no piso, traço, espaço para quando está na parede e traço contínuo quando está na laje, tá? Então, o traço, ele vai representar o nosso eletroduto, certo? Muito bem. O círculo. O círculo, a gente vai representar as lâmpadas e os interruptores, vamos representar por círculos, tá? Então, a gente pode ter um ponto de luz no teto, podemos ter aqueles pontos de luz que são as lâmpadas na parede, que a gente chama de arandela, os interruptores, né, que geralmente ficam na altura média, né, que é a altura de 1,10 m, 1,20 m, vamos sempre representar por círculos, tá? Vamos começar então com a lâmpada. Como que a gente representa a lâmpada? A lâmpada, a norma 5444, ela diz que a gente tem que representar ela com um círculo, desde que seja maior do que o círculo utilizado para o interruptor. Mas eu gosto de utilizar a representação da lâmpada com alguns detalhes a mais. O que a gente vai fazer a mais? Nós vamos dividir em 3, tá? E aí, o que a gente vai colocar dentro dessa representação da lâmpada? A gente vai colocar aqui, desse lado aqui, um número. O que é esse número aqui? É o número do circuito. Depois vocês vão entender o que significa esse circuito, enfim. É importante que vocês saibam que dentro da representação da lâmpada, esse número aqui vai ser o número do circuito. Aqui vai ser uma letra. Vou colocar a letra A, por exemplo. Letra, nome da lâmpada. Por que letra nome da lâmpada? Ao longo do nosso estudo, vocês vão ver que a gente precisa dar nome para a lâmpada, né? Porque são tantas lâmpadas dentro de um projeto, dentro de uma casa, que a gente vai dar nome. Então, a gente vai chamar as lâmpadas de letras, né? A, B, C, D, enfim. Então, aqui a gente vai colocar sempre a letra nome da lâmpada, tá? E vai ser a mesma letra que a gente vai colocar ao lado do interruptor que comanda ela, né? Então, para eu saber qual é o interruptor que comanda cada lâmpada, a gente vai utilizar sempre o mesmo nome, né? A lâmpada A vai ser comandada, acionada pelo interruptor, letra A também. Ok? E aqui embaixo, a gente vai colocar a potência da lâmpada. Então, por exemplo, 100 watts. 100 watts. Então, essa é a representação que a gente vai utilizar para uma lâmpada embutida no teto, né? Que geralmente na laje, no forro, enfim. Então, essa lâmpada ela vai ser representada por um círculo dividido em 3 partes, onde aqui embaixo a gente vai colocar a potência da lâmpada, aqui a gente coloca o número do circuito que a lâmpada faz parte e ao lado a letra nome da lâmpada. Ok? Bom, falando de interruptores. Nós temos 3 tipos de interruptores. Por enquanto, a gente não vai ver as diferenças entre eles, apenas os tipos, tá? Mais para frente, a gente vai ter uma aula para falar só
sobre esses tipos de interruptores, mas no momento eu quero que vocês saibam a simbologia deles e que existem 3 tipos. Então, nós temos o interruptor simples, que é representado assim. Esse é o simples. Nós temos o interruptor paralelo, que é representado por uma bola, um círculo totalmente achurado, e o interruptor intermediário, que é representado por uma meia achura, que é um círculo meio achurado. Esse é o intermediário. Intermediário. Bom, e aí nós temos aqui uma variação, uma pequena variação. Esse interruptor simples, ele é... Se você olhar de frente, ele é igual. Esses 3 são iguais, se você olhar de frente, né? Eles têm uma tecla apenas. Depois eu vou explicar exatamente qual é a diferença entre eles. Mas o que acontece? Acontece que às vezes a gente tem no mesmo acessório 2, 3 teclas, certo? Essas teclas nada mais é do que 2 interruptores do mesmo acessório. Como que a gente representa isso em projeto? Bom, se eu tenho 2 interruptores ou tenho um interruptor com 2 teclas, eu posso fazer várias representações, tá? Então eu vou escrever aqui. Então eu tenho interruptor com mais teclas, tá? Só para vocês lembrarem do que se trata isso. Se você tem 2 interruptores no mesmo acessório, você tem 2 teclas, né? Então, como que eu posso representar essas 2 teclas? Vamos dizer que são 2 interruptores simples. Eu posso representar assim, 2 interruptores simples. Um círculo grudado no outro. Ou eu posso representar ele assim, dizendo que eu tenho 2 interruptores no mesmo acessório, tá? Então, essas são as variações que eu gosto de trabalhar. Isso aqui seria se fossem interruptores simples, né? Se fossem interruptores intermediário, paralelo, a gente só ia fazer, tipo, se fossem 2 paralelos, eu ia fazer 2 paralelos, né? Ou, eu tenho na mesma tecla um intermediário e um simples, tá? Isso daqui é o tipo do interruptor, não vem em questão agora, tá? É só para mostrar como que a gente pode fazer a questão das teclas, né? Quantas teclas eu tenho no meu mesmo acessório, né? Na minha mesma caixinha dentro da parede, tá? A gente pode representar dessas 2 maneiras, aqui são as maneiras que eu gosto. Qual é a maneira que eu não gosto de fazer e que eu já vi e que tem projetista que usa? É você pegar esse interruptor e dividir ele em 1, 2 e 3, né? Tipo, fazer lâmpada A, lâmpada B e lâmpada C. Eu não gosto desse tipo de representação e não gostaria que vocês usassem esse tipo de representação, porque esse tipo de representação me bloqueia esse tipo de identificação. Se eu tenho no mesmo acessório um interruptor simples e um paralelo, aqui fica muito difícil de representar. Em contrapartida, aqui eu consigo representar quantos tipos eu quiser. Se eu tenho um interruptor que tem 4 teclas, por exemplo, eu boto aqui, eu tenho 4 teclas nele. Quais são as teclas? Uma é paralela, uma é simples, outra é simples e tem uma que é intermediária, certo? Então, aqui eu consigo representar do que se refere cada uma das teclas, enquanto que aqui fica tipo complicado, você começa a botar muito detalhinho aqui, eu já vi uns que põem uns chifrinhos, enfim, eu não gosto que faça isso, eu prefiro que faça isso daqui ou isso daqui, né? Depende ali do teu tamanho, do teu desenho, do teu projeto, às vezes fica muito apertado colocar assim, então a gente coloca assim.
Ou às vezes fica apertado, colocar assim, coloca assim. Tá? Então, eu gostaria que vocês representassem essas mais teclas desse formato aqui e nunca nesse formato aqui. Certo? Apenas por uma questão de visualização, de interpretação. Não que esteja errado, tá? Muito bem. É assim que representamos os interruptores. E aí, queridos, olhem só, aqui as achuras dos interruptores, elas estão representando o tipo do interruptor, né? Um interruptor simples, paralelo ou intermediário. Mais para frente vocês vão entender o que é cada um desses interruptores. Quando a gente fala das tomadas que são representadas pelo triângulo, as achuras, elas mudam um pouco. Por quê? A achura do triângulo, que é a nossa tomada, ela vai indicar para mim, não o tipo da tomada, porque as tomadas elas são todas iguais, mas ela vai indicar para mim a posição da tomada. Nossa, professora, posição, o que é isso? Vocês já perceberam que na casa de vocês, por exemplo, vocês têm tomadas que são mais baixas, né? Que são aquelas localizadas a 30 centímetros do piso. Vocês têm as tomadas médias, que são as tomadas localizadas bem na altura do interruptor, que é a altura média, né? 1,10 m, 1,20 m. E vocês têm as tomadas altas, que são as tomadas localizadas 2 metros, 2,20 m. Tá? Essas são as tomadas altas, média e baixa. Então, a achura dentro dos triângulos significa justamente isso, essa diferença, se a minha tomada está baixa, média ou alta no meu projeto, né? Porque quando a gente olha o projeto, a gente tem a representação em 2D, então a gente só enxerga ele, não consegue ver, né, a dimensão vertical, se ela está baixa, acima ou alta. Então, o triângulo achurado ou não vai representar isso. Diferente dos interruptores, que por regra, eles estão todos na mesma altura, né, de 1,10 m. Se você tem um interruptor mais baixo ou mais em cima, aí você vai ter que criar uma legenda específica para essa altura, tá? Vamos lá, então. Então, o triângulo representa as tomadas. E aí, como eu já falei, nós temos a tomada baixa, a tomada média, e a tomada alta. Ok? Então, a tomada baixa, ela tem essa altura do piso, tá? A tomada média, ela tem entre 110 a 120 centímetros do piso. E a alta, ela é a partir de 2, ou seja, de 200 a 220 centímetros do piso. Essa tomada alta, ela pode variar também para mais, né? Aí você, digamos que no seu projeto você tenha 4 tomadas localizadas a 2,40 m, por exemplo, que às vezes é o que acontece para a tomada de ar-condicionado, né? Às vezes ela fica acima da viga, ou abaixo da viga, ou tomada do chuveiro, às vezes, enfim. Então, é muito da particularidade do seu projeto, né? Você pode adotar uma altura padrão de 2,20 m, uma altura padrão de 2 metros, enfim, fica a seu critério, tá? A critério da necessidade do projeto.
Por exemplo, em estabelecimentos comerciais é muito comum a gente ter aquela iluminação de emergência, né? E aí ela fica geralmente em cima da porta. Então você não consegue fazer ela com 2 metros. Você vai ser obrigado a fazer com 2,20 metros, porque por uma questão, né, de estruturação da porta. A porta geralmente tem 2,10, aí tem, né, o batente, toda a contraporta, né? Então, vai da necessidade do seu projeto, tá? É importante vocês lembrarem apenas que a tomada sem achura, esse triângulo é a tomada baixa, a tomada média é meia achurada e a alta é a tomada toda achurada. E aí no seu projeto você vai definir se a sua tomada alta tem uma altura de 2,10 metros, 2,20 metros e assim por diante, tá? Certo? Bom, essas são as representações das tomadas, né? E como é a nossa tomada? A nossa tomada, ela é assim. Certo? E a nossa tomada hoje, ela tem 3 pinos. Ficou meio ruim o desenho, mas enfim, lembrem de uma tomada. Ela tem 3 pinos, então eu tenho 1, 2, 3 pinos. Quando formos ver a questão do projeto, a gente vai ver, eu vou explicar para vocês exatamente sobre as cores dos fios. Mas eu quero que vocês tenham bem em mente que esse pino central aqui, ele é o terra. E a norma exige que ele seja da cor verde, ou verde com amarelo, tá? Então esse daqui é o terra. Outra exigência da norma, que a 5410 exige também, é que o pino neutro, que geralmente é esse da esquerda aqui, ele seja azul claro. E o fase pode ser branco, preto, vermelho, enfim, menos amarelo. Amarelo a gente vai usar para outra coisa que eu vou depois, mais para frente, vou explicar para vocês. Então, esse daqui é o padrão da nossa tomada. 3 pontos, né? O neutro, o fase e o terra, certo? Também representada por um triângulo com um quadrado, né? Pelos símbolos básicos da geometria, tá? E o quadrado? O quadrado a gente vai representar as caixas de passagem. Quadrado ou retângulo, tá? Então a gente vai representar, por exemplo, o nosso quadro disjuntor, né? Quadro de distribuição. Quando a gente tem uma caixa de passagem no chão, ela é representada por um quadrado. É uma caixa de passagem. Isso daqui vocês já devem ter visto em escritórios. Você aluga um escritório, uma sala comercial, e ela não tem as tomadas na parede, ela tem as tomadas no chão, né? Porque assim você pode fazer as ilhas de trabalho, né? Coloca a mesa em cima ali e as tomadas, elas vêm, ao invés de vir das paredes, elas vêm do chão. Essas caixas de passagem, elas são representadas por quadradinhos porque elas estão embutidas no piso, né? Então, a mesma laje, ela vai receber
tanto as caixas de passagens, a mesma laje vai receber as caixas de passagem que estão com as lâmpadas para o piso de baixo, quanto para as tomadas que estão para o piso de cima. Então, isso tudo na mesma laje. Então, aí, por isso, a gente costuma representar diferente, né, com um quadrado, as caixas de passagem que estão para cima e com um círculo as caixas de passagem que estão para baixo, né, que são as caixas que darão origem às lâmpadas, tá? Então, essa representação é importante você diferenciar o quadrado dos círculos, tá? Então, isso daqui seria uma caixa de passagem do piso. Caixa de passagem do Bom, queridos, então é isso que eu tinha para passar para vocês sobre simbologia, tá? Eu quero que vocês fiquem aqui um pouquinho, só me deem um minutinho que eu vou parar a gravação, tá? Só um pouquinho, só um minuto.